Oi, literapistas! Estamos hoje aqui para uma conversa com um autor. Antes de vos contar quem é que nós temos hoje aqui connosco, uma convidada muito, muito especial, quero só recordar-vos que tenho em estúdio a Flávia Castro. Olá! E a Flávia Amâncio. Olá! E a nossa convidada especial de hoje é já uma convidada habitual aqui do nosso Literapistas, que é a Noemi Jaffe. Oi, Noemi! Oi, Raquelzinha! Oi, Flávia! Oi, Flávia! Tudo bom? A Noemi é escritora, é professora de literatura e de escrita e crítica literária e nossa mestre, como vocês já sabem. Doutorou-se em literatura brasileira pela USP. Publicou Quando Nada Está Acontecendo, este livro lindo, Todas as Pequenas Coisas, O que os Cegos Estão Sonhando, da editora 34, em 2012, que também está aqui em Portugal pela Relógio d'Água, A Verdadeira História do Alfabeto, da Companhia das Letras, em 2012, foi vencedor também do Prémio Brasília de Literatura em 2014, Íris e as Orquídeas, que eu vou-vos ficar a dever, que eu emprestei a alguém. Não, Íris está aqui, desculpa. Íris está aqui, estou toda confusa já. Não está mais aqui quem falou, também está aqui, Companhia das Letras 2017. O que ela sussurra, que eu vou ficar a dever-vos mostrar, Lili, novela de um luto, da Companhia das Letras em 2021. Escrita em Movimento, que vocês já conhecem também aqui de outra conversa do Literapistas, que foi também Companhia das Letras em 2023. E hoje vamos falar sobre este. Te dou minha palavra. Antes disso, referi também que desde 2016 mantém o Centro Cultural Literário Escrevedeira em parceria com a Luciana Gerbovic e o João Bandeira. Então, Noemi, estamos felizes aqui de ter. Vamos começar a nossa conversa. Lá? Isso aí, Raquel, também estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito mesmo, uma honra. Honra para nós. A honra é nossa. Então eu vou ler aqui a apresentação do livro da Noemi. Te dou minha palavra, aqui no verso. Vamos lá. Neste livro, que marca a coroação de sua carreira como romancista, Noemi Jaffe faz de sua própria infância e adolescência a matéria-prima da narrativa. Filha de judeus sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, ela passou por uma juventude turbulenta, mediada tanto por descobertas políticas e sexuais, como pela cultura questionadora que a formou. Te Dou Minha Palavra é, ao mesmo tempo, uma obra extremamente pessoal, singular e aberta para o desconhecido. O mergulho no eu não é uma jornada narcísica, mas um salto para o mundo. Assim, a narradora se desdobra em muitas e entrevê não apenas a trajetória seguida, mas todos os caminhos não tomados, não apenas os acertos, mas os equívocos dolorosos em um embate incessante entre o lembrar e o esquecer. Bom, a gente já começa avisando a todos que nos assistem que vamos entrar no livro de tal forma que vamos dar muitos spoilers. Então, se você não leu o livro, para esse vídeo agora, vá ler, depois retorne. Vamos lá? Vamos lá. Ai, Noemi, é super estranho nós falarmos contigo sobre este livro porque conhecemos-te, não é? Conhecemos parte do fazer deste livro. Só nos apetece dizer, está tão lindo, está mesmo lindo, lindo, lindo. Mas ainda assim tentámos pensar como começar pela pergunta que toda a gente se está a fazer quando começa a ler o teu livro, que é: o Chico já leu o teu livro? Eu acho que não, Raquel. Na verdade, eu acho que ele nem sabe que esse livro existe. Vamos esperar que ele, algum momento, ele saiba e leia, tomara. Ele, a Maria Bethânia, adoraria. Eu acho que quem estiver a ouvir-nos, por favor, dê um toque ao Chico rapidamente. Boa. Precisa de ler este livro. Alô, Já. Chico Buarque. Não perca a oportunidade. Então, Noemi, uma das perguntas que nós queríamos fazer é que, lendo, né, deu-nos muita sensação que é um romance de formação. Podemos esperar uma continuidade? Então, algumas pessoas já estão pedindo. Eu mesma, quando escrevi, pensei em continuar, mas
não sei, não posso dizer se vai ter continuidade ou não. Talvez tenha uma continuidade que não seja cronológica, que eu dê um salto enorme e vá para o momento atual, que também é um momento muito importante na minha vida e que também estão acontecendo momentos formadores, agora nesse momento, entrando na velhice. E talvez não, talvez eu siga cronologicamente, eu não sei, assim, porque depois dos 14, né, quando esse livro termina, quando eu faço 15 anos, 16, 17, aí é que começa verdadeiramente a minha entrada na literatura, né? Então, seria uma coisa praticamente interminável, porque daí eu entro na faculdade de letras, entro no... Então, colegial, que hoje se chama ensino médio, mas daí que eu começo a ter contato com os professores de literatura, que me apresentam todos os grandes escritores da literatura brasileira. Então, eu não sei nem como pensar em começar a escrever, por exemplo, sobre a influência do Manuel Bandeira na minha vida. Então, eu acho que seria um livro interminável. Então... Mas eu acho que começou agora, com essa pergunta da Raquel. Aí a gente sabe, começa assim, né? Do nada, e vai fermentando, e de repente você toma uma nota, outra nota, e aí a coisa vai surgindo. Verdade. Ah, muito bom. Não, e ser interminável não é um problema para nós, Noemi. É um problema para mim. Mas eu gosto muito, Noemi. A gente até tem uma pergunta aqui relacionada aqui ao livro da Natalia Ginzburg, Lexo Familiar, mas eu queria que antes, até aproveitando, pegando carona na pergunta da Raquel, você contasse, eu lembro que lá no lançamento do seu livro, na conversa com a Vera e a Conelli, foi muito boa, aliás, foi muito boa mesmo. Vocês falaram um pouco desse momento de vida, né, que vocês estão vivendo, que você chamou de entrada na velhice, mais de 60 e tal. De onde surgiu esse livro, a vontade de escrever esse livro, as primeiras notas que você tomou, quanto tempo demorou, qual a diferença do processo de escrita desse livro para outros que você já escreveu, se você pudesse comentar. Tá. Então, Flávia, foi o livro, acho que talvez o mais difícil de escrever para mim. Eu demorei 4 anos, ou talvez mais ainda, 5, quem sabe, desde o começo da pandemia. Foi quando, né, todo mundo se viu enclausurado dentro de casa e daí eu comecei a escrever muito e comecei a escrever um livro que tinha a ver com uma experiência minha da adolescência, mas que era traduzida em outra personagem que eu tinha inventado, uma menina chamada Rebeca. E comecei a escrever sobre ela, inventei uma interlocutora falando sobre um acontecimento importante, fui indo, escrevi o romance inteiro, terminei, dei para a minha editora de então, ela falou, gostei muito de uma personagem, não da outra. Aí eu falei, não, eu não gostei de nada, tá tudo artificial, essa personagem, eu fiquei tentando criar uma personalidade para ela, mas ela não me convence, Recomecei falando na primeira pessoa e sendo eu mesma. Vi que eu não conseguiria falar daquele acontecimento na primeira pessoa, que era forte demais para eu falar. E daí comecei a escrever gratuitamente, assim, e comecei a escrever sobre alguns livros que eu estava lendo e... elogiando, criticando, comecei a escrever sobre outros autores. Aí eu pensei, puxa, quais foram os livros da minha formação? Aí eu lembrei de um livro fundamental, que é o primeiro livro que eu trabalho aqui no Te Dou Minha Palavra, que é o Poesia Brasileira para a Infância, que foi, como eu digo aí no livro... foi o livro mais importante da minha infância. Um livro que eu ganhei do meu tio, que me presenteava. Aí eu fui caçar esse livro, fui ver se ele ainda existia para comprar, porque eu tinha perdido o meu. E eu consegui achar. Comprei num sebo, e aí eu comecei a folhear e reler e ver que eu sabia vários daqueles poemas de cor, e comecei a rememorar
né, eu lendo na cama, escondida dos meus pais, porque eu tinha que dormir, eu não dormia, e eu repetia, e as mini biografias embaixo de cada poema, como eu gostava de ler aquelas palavras que eu não entendia, como aqueles poemas eram poemas para adultos, mas que os autores acharam que cabiam para crianças também. Então eu me sentia adulta lendo aqueles poemas, porque não eram escritos para crianças, como, sei lá, os poemas do Vinícius de Moraes, da Arca de Noé, ou outros poemas para crianças que eu achava bobinhos, assim. E eu ficava muito orgulhosa de decorar poemas com palavras difíceis e tal, e tudo que está escrito aí. Aí veio a ideia, né, de comprar os outros livros da minha infância. Eu lembrava muito do Demian, que foi outro livro assim muito marcante, e o Pequeno Príncipe, a Torá. Comecei a relembrar, e a enciclopédia... Não é a enciclopédia do humor judaico, enciclopédia do folclore judaico também, comprei ela inteira de novo. Comprei todos os livros e reli. Comprei o Criatividade, que era o livro didático, nossa, que foi uma revolução na minha vida. E foi assim. Muito legal. E essa outra história que você começou lá, que você falou que era um acontecimento difícil, que você tinha começado, né, nessa protagonista Rebeca, e depois que você... Ele tá aqui no livro? Não, porque ele era mais tardio. Tá. Ele aconteceu quando eu tinha 17 anos. Então, quem sabe ele não é a continuação que a Raquel começou falando. Vamos ver. Sabe? Mas, Noemi, eu acho que tem uma coisa interessante. Eu até trouxe aqui o léxico familiar, que eu acho que eu já tinha lido, acho que em 2019, esse livro. Antes de 2019, eu não tinha lido. E ele é muito, muito bom, né? Ele é muito interessante como que esses acontecimentos familiares vão se tornando uma espécie de uma mitologia individual, né? Formadora, de alguma maneira. E aí, eu queria ler um trecho aqui, porque a gente vai falar no seu livro dessa situação toda do seu pai e da sua mãe, do passado deles, né? Da escolha que cada um tomou, consciente ou não, entre lembrar e esquecer. Mas eu quero primeiro ler esse trecho aqui para te fazer uma pergunta. Aqui a gente está no pós-fácil do livro da Natalia Ginzburg, tá? Então, o trecho é: com isso não quero dizer que sua escrita seja marcada pelo ressentimento. Falando da escrita da Natalia Ginzburg. Mas quero sublinhar como, valendo-se de sua posição menor e minoritária, a Ginzburg consegue, com paciência e teimosia, refazer ou recoser, para usar um termo ainda típico do tradicional universo feminino, um mundo desaparecido, agasalhando, por assim dizer, com a linguagem e os hábitos que lhe eram próprios. E esse gesto de tecedura, ele coloca entre aspas, embasado na memória pessoal, já é, per si, eversivo, derruba uma dimensão autoritária. É, no fundo, uma reação pacata tornando-se ação contundente. Bonito. Muito bonito, né? Eu acho que é muito bonito porque essa história da escrita, né? No silêncio em que ela acontece, o silêncio para os outros, para os demais, mas tem alguma coisa de muito subversivo aqui dentro, né? De muito contundente, muito forte. Tanto é que estamos todas aqui conversando sobre o livro e sendo tomadas, enfim, por ele. Daí, o que eu queria te perguntar, a gente tem no seu livro, aqui, ó, na página 183... a seguinte fala, tá? Você diz, como se a memória de uma, da sua mãe ou da mãe da pessoa de quem a gente fala aqui, eu tô entendendo que é você, tivesse sido transferida para outra através de um tubo soprado na orelha. As lembranças da mãe se encontrarão com as dela e pronto. Nenhum laboratório faria tão bem esse transplante de histórias, né? Tem um tanto das cenas que para mim me marcam muito no livro, que é essa apropriação de memórias do outro, dos outros, como sua, né? Uma certa incorporação daquilo. Sim. E aí o que eu queria te perguntar essa escrita sua é essa ação contundente? É uma ação contundente? Isso é consciente da sua parte? Não sei se é a minha pergunta, se você conseguiu... Sim, não, acho que sim. Entendeu? Olha, Flávia, a escrita para mim é quase que uma extensão do meu corpo. Eu, às vezes, penso assim, da mesma forma que uma lula solta tinta,
eu solto palavras. Bonito. Uma coisa que eu expilo, não sei nem que verbo usar. Então, eu não sei viver sem isso, realmente não sei. Né? Então, eu não escrevo com uma intenção de criar uma contundência ou de atingir alguém ou de, com isso, poder dizer coisas que eu não consigo. Eu escrevo porque eu não consigo ficar sem escrever. Uma vez assumido isso, né, que eu preciso escrever, que é uma questão de sobrevivência para mim, acho que sim. Eu acho que uma vez a escrita acontecendo, ela tem uma efetividade contundente, sim, não só na minha vida, porque ela me transforma. Escrever é um gesto criativo extremamente transformador, porque eu vou me conhecendo à medida que eu escrevo. São as palavras que revelam coisas de mim que eu não sabia, mesmo quando eu não escrevo sobre mim, mesmo quando eu escrevo sobre os outros. E acho que ela também tem uma ação contundente, espero, na vida de quem lê. Né? Eu tento escrever de tal forma que as palavras atuem como flechas, assim, que eu procuro lançar e que eu espero que atinjam as pessoas, assim como eu falo da minha memória, né, e dos efeitos do esquecimento e da lembrança. Eu espero que isso também atinja a memória das pessoas, mesmo que elas tenham lembranças tão diferentes das minhas, elas têm lembranças, né? Todo mundo precisa esquecer algumas coisas, precisa lembrar de outras, né? Todo mundo passa por esse fenômeno da briga entre o esquecimento e a lembrança. Todo mundo tem um léxico familiar, né? Assim como eu tive o meu. Todo mundo tem problemas com os pais, não existe quem não tenha, né? E todo mundo teve todo mundo que gosta de ler teve uma formação de escrita, de leitura. De leitura, sim. E de escrita também, daqueles que gostam de escrever. Então, a minha intenção, depois do texto escrito, é essa. Tomara que essas palavras não sejam fofinhas, que as pessoas não possam só descansar a cabeça nessas palavras e que sintam a cabeça doendo, assim. Mas eu acho que a gente sente, né? Eu acho que a imagem, para mim, quando eu fui buscar esse trecho, eu lembrava da ideia desse pós-fácil. Esse pós-fácil, especialmente o pós-fácil, tinha me marcado. E eu lembro que no seu livro, eu não vou tentar procurar agora que eu não vou achar, mas depois a gente deixa nas anotações, mas tem uma hora que você fala de uma coisa, conversando sobre a sua mãe, né? Recontando a história da sua mãe, tentar esquecer algumas coisas que ela tinha passado na vida dela, especialmente durante a guerra e tal. E você diz, eu tenho vontade, eu tinha vontade de ir à luta, né? Eu tinha vontade de me juntar aos revolucionários. E eu acho que essa escrita tem um tanto disso, né? Essa vontade, o contundente é isso. Que legal. Eu acho que eu consigo, enfim, foi como eu pensei. Raquel, contigo a próxima. E tem um lado, né? Eu dei por mim a pensar num momento. É um livro em que tu falas também muito de vingança, não é? De vingança como uma possibilidade ou uma não possibilidade. Mas houve um momento em que eu pensei, não, este livro é a tua vingança de não poder contemplar, não é? Que é uma das coisas que tu dizes, que não consegues contemplar, só consegues narrar. Porque talvez no ato da escrita tu tenhas podido contemplar o teu passado, porque para quem lê, temos a sensação de contemplar o tempo em ti, o que é uma experiência muito bonita. Que bonito. Não sei como é que foi para ti. Olha, você está falando isso pela primeira vez. Eu não tinha pensado nesse livro como um ato de vingança, mas eu acho que ele é, sim. O Marcelino Freire que diz que a escrita dele é um ato de vingança. Eu acho que é um ato de vingança contra o sofrimento dos meus pais, que acho que é um ato de vingança que eu estou sempre fazendo, né? Mas também contra uma história deles, né?
que me ocupa demais. Sim. E que talvez com esse livro eu esteja querendo dizer toquites com a história deles. E agora eu estou me libertando para eu poder contar a minha também. Que passa pela deles, mas não só. Sim. Né? Transcende a deles, porque, enfim, eu não sou eles. Eu não passei pelo que eles passaram, né? A minha infância... Olha, quase que eu ia dizer, a minha infância, infelizmente, foi feliz. De tanta obrigação que eu sinto de ter sido infeliz, mas eu não fui. Então eu ficava procurando razões para ser infeliz até hoje. Né? Então acho que esse livro é sim uma vingança nesse sentido. É uma vingança contra uma história que não é a minha, sabe? Por mais que seja, não é. Né? Sim, então, não te define totalmente, não é? Só não. inicialmente. Exato. Acho que é isso. Esse trecho que você falou, Raquel, tá aqui. As línguas que eu escutava tão estranhas me faziam também inventar o chinês, o hindu e o francês. Línguas e palavras como ossos, estruturando o corpo e o mundo como se eu morasse nelas. As palavras são minha paisagem e quando olho para os lugares, uma montanha, uma praia, o céu, só os vejo através de palavras. Não sei contemplar, só narrar. Muito bom. A minha contemplação... Eu não sou uma pessoa contemplativa, né? Acho que vocês me conhecem bastante e sabem disso. Eu nunca fico quieta. Mas é bacana que vocês possam sentir que vocês estão contemplando o tempo de uma vida, né? Acho muito bonito isso. Obrigada. Esse livro é uma vingança e não só, né? Tem um trecho aqui que você também resgata um dos livros da sua infância, que é o Meu Pé de Laranja Lima. Sim. E você diz aqui, só fazendo vou ler um trechinho aqui só para as pessoas entenderem, né? Que você conta quando o Zezé tinha 5 anos, né? Que ele sofre por se achar um endiabrado sem solução e por não conseguir salvar o pai da tristeza. Mas o pior mesmo acontece no final do livro, quando cortam o Miquizinho, seu pé de laranja lima. E mais à frente você conta da sua história, né? Que ao voltar de um acampamento, sua mãe faz uma surpresa. E dessa surpresa, né, é uma reforma no seu quarto e junto com essa reforma ela jogou fora todos os seus livros de escola, enfim, todos os seus textos, e que ela chamou de para que você precisa daquelas bobeiras, né? E aqui você define que aquelas bobeiras eram poemas, histórias e cópias que você tinha feito desde os 6 anos. E ao final do parágrafo você diz: este livro ainda é uma tentativa de dar a ela a resposta que não dei e também de recuperar o pé de laranja lima perdido. Então, assim, queria que você dissesse pra gente se você, de fato, conseguiu ocupar esse vazio. se esse livro resgatou o seu pé de laranja lima. Ai, Flávia, só de pensar nisso que aconteceu, eu tenho vontade de chorar, porque eu acho que não. Talvez para os outros, sim. Mas para mim, esse buraco que esse sequestro da minha mãe causou em mim é incurável, né? Especialmente porque eu não pude responder a ela. Eu tive pena de responder a ela naquele momento, porque ela achava que ela estava fazendo uma coisa muito boa, que era jogar fora o passado, que é o que ela fez com a vida dela o tempo todo, e me prometeu um presente lindo, com um quarto novo e tudo no lixo. Tudo que eu tinha escrito, lido, Sim. inventado, coisas que hoje, para mim, seriam um tesouro. Sim. Né? Se eu pudesse realmente... Talvez esse livro é isso que você falou. É uma vingança contra
esse buraco na minha vida, né? Até o livro começa falando de um buraco, como a memória é um buraco que quanto mais você cava, mais fundo ele fica. Então, essa perda de todos esses papéis, livros, textos, é um buraco impreenchível, digamos assim, que eu estou o tempo todo querendo preencher, e uma vingança contra o mutismo que eu fiquei quando a minha mãe disse: joguei tudo fora. Assim, não chega a ser um trauma, Sim. né? Porque é isso também, dá raiva, porque perto do trauma dos meus pais, nenhum trauma Sim. é grande o suficiente, sabe? Então, os traumas que eu vivi, eu sempre falo assim, não é tão grave, não é tão importante. Então, é isso, tentando levar a sério uma coisa que eu nunca consegui levar a sério, porque nunca chega aos pés do que eles viveram. Sem dúvida, né? Tira até de você essa oportunidade de sentir essa dor, né? De fato, ter esse momento seu de dor. Exato. Quando você pensa neles, sempre pensa em algo maior, né? É. Isso mesmo. Bom, outra coisa que eu queria também destacar é que no seu livro você traz muitos rituais, né? Sobretudo rituais de herança, rituais judaicos, né? E o ritual traz um benefício psicológico. Você mesmo escreve isso no seu livro. Deixa eu ler aqui. No capítulo... Aqui na página 129. Aqui. A página 100... Aqui. Eu não sei mencionar esse nome aqui no capítulo. Eu ia dizer o capítulo de Isaac. Me ajuda, Noemi? Isaac Bashevis Singer. Então, nesse capítulo, e também no Agadá de Pesach, são rituais de herança, né? Rituais judaicos, como eu falei. No entanto, nessa página aqui na 129, a gente vê um ritual da Dona Lili, né? Que é fita vermelha na testa para soluço, olhar não só as mãos, mas também os pés ao sair de um cemitério, depois de um enterro, enganar o anjo da morte passando numa padaria, entre outras coisas. Sim. E o que a gente vê que é um ritual inventado, né? Um ritual que mistura fé, tradição e uma pitada de magia da Lili Jaffe. Isso mesmo. E que é também a forma dela demonstrar o amor dela por vocês, né? Eu queria saber se você pratica ou já praticou esse ritual na sua casa, com seus filhos, o seu marido, com as pessoas que você ama. Sim. Todos os rituais que a minha mãe inventou, todos não, porque ela tinha também os rituais secretos dela, que ela não contava para ninguém. Mas os que ela compartilhou com a gente, eu repito, porque eu acho, se a Dona Lili inventou e se dava certo com ela, eu não vou desobedecer. Então... sim, quando meus filhos tinham soluço, eu punha fitinha vermelha na testa. Esse ritual não é só dela, não. Eu já sei de outras mulheres, não sei se só judias, que também praticam esse ritual meio mágico, meio bruxo, né, de bruxaria. Agora, ao sair do cemitério, todo judeu lava as mãos. Tem até uma torneira na saída do cemitério judaico. Mas a minha mãe achou que tinha que molhar os pés também. Então, sempre que eu vou ao cemitério, judaico ou não judaico, eu procuro um lugar para molhar as mãos e os pés. Saindo do cemitério, tem que passar numa padaria para enganar o anjo da morte. E isso eu falo para todo mundo que vai ao cemitério. E todo mundo começa a me obedecer, porque pensa, não custa nada, não custa anjo nada. da morte, anjo Vai da morte. com isso, né? Com a Dona Lili, que era meio bruxa e tal. Então, são rituais que eu pratico até hoje. Por exemplo, também rezar antes de dormir é uma coisa que eu faço. Também inventei meus próprios rituais, que eu não conto para ninguém. Talvez um dia eu conte para os meus filhos, quem sabe, duvido que eles queiram repetir. Eles são bem mais evoluídos do que eu acho que não vão querer repetir. Mas eu sei que minhas irmãs também repetem os mesmos rituais da minha mãe. Continua na família. Continua na família, porque o maravilhoso da minha família é que com a minha mãe nós éramos 4 mulheres, né? Então são mulheres preservando como é que fala? A redoma da bruxaria, assim.
Mas é uma boa redoma. É uma boa redoma, né, Raquel? Eu acho que cada um merece o que tem. Eu tenho certeza que quando vocês forem ao cemitério de novo, vocês vão molhar a mão claro, e depois evidente. vão ter uma padaria. Eu tenho certeza. Eu adorei a parte da padaria. Agora Você é só triste, né, molhar. comer um Até docinho? ele vai fazer isso. É só molhar ou lavar a mão? Molhar só. É molhar. E daí tem que molhar o sapato também. O sapato Não, também. porque senão você tem que tirar o sapato para molhar o pé, não dá. demais, né? Aí vai no Interessante. sapato. Então, mas aí já é o ritual da Noemi, né? Que é tipo, tudo bem o ritual, mas com um pouquinho de praticidade, não é? Não molhes o pé mesmo. molha Não, só. mas a minha mãe também não molhava. Ela não tirava Também o não? sapato, não. Era direto Boa, no sapato. Do sapato. Mas não precisa encharcar também. Só um fiozinho, assim. Umas gotinhas. Rápido de já. É. Isso é muito bom. Eu adorei as coisas que você falou nesse sentido da sua mãe. Acho muito interessante os sonhos, a forma como ela interpreta, né? Que eu acho que no fundo é isso. Ela oferecendo algumas coisas que talvez ela nem passasse pela consciência, mas que eram coisas que eram importantes e você vai passando adiante aquilo que você acha que é importante, né? Sim, não passavam pela consciência mesmo. Era Então, sem que às vezes pensar. até vale mais, né? Você vem vale com mais força. Eu acho. Claro, é. Mas, Noemi, eu queria aproveitar e falar um pouco sobre o título, Tá. né? Que eu acho que não deixa de ser também alguma coisa que você oferece a gente, né? A palavra, te dou minha palavra. E é um título que ele tem dentro do livro múltiplos aspectos e interpretações possíveis, né? Ele pode ter o valor da expressão, né? Te dou minha palavra no sentido da confiança. Sim. Ele pode ser literal, te dou minha palavra porque palavra é a única coisa que eu tenho para dar e é isso que eu te dou. E são inúmeras as palavras aqui. Ele pode ser a família, né? Os seus filhos ou os seus pais. Ele pode ser os próprios leitores, enfim. Queria que você comentasse com a gente como foi o processo do título do livro, essa escolha do livro, do título do livro. Se foi sempre esse, ou se ele apareceu mais no final, como que é? Você se lembra como foi isso? Então, quando eu estava no processo de escrever esse livro, uma outra editora, uma outra pessoa que estava trabalhando numa editora me procurou perguntando se eu tinha alguma coisa na gaveta para publicar. E eu tinha vários textos em torno de palavras, né? Palavras inventadas, palavras de outras línguas, países que eu inventei, que tinham uma língua própria, e mandei para ela e, naturalmente, o título tinha que ser Te Dou Minha Palavra. Foi com esse título porque era sobre palavras e porque é uma expressão que era muito presente na minha família e que veio assim, e ela adorou o título, mas o livro tinha vários problemas, no fim acabou não publicando, e eu fiquei com esse título para usar em outro livro, né? Que eu acho realmente, modéstia à parte, eu acho um título muito legal. Sim. E principalmente por causa dessa multiplicidade de significados que ele tem, né? Então, como está escrito aí, na minha família, que vem de outro país, com muito pouca formação intelectual, muito pouca formação educacional, né? Meus pais tinham muito mais uma herança oral do que escrita, eles não eram leitores, eles não sabiam escrever muito bem, foram aprendendo, né? E essa ideia de dar a palavra como um juramento, como uma promessa, como uma garantia de que alguma coisa vai ter continuidade, é muito da tradição oral, né? É muito da tradição de um mundo onde prevalece a vingança, a honra, o caráter, a honestidade e a palavra, Sim. né? Antes de existirem os contratos escritos e assinados, firmados e reconhecidos, o que existia era a palavra. Sim. E se você furasse a palavra, aquilo era uma espécie de condenação à morte. Uma pessoa, se eu dou minha palavra a você e digo eu vou fazer e não faço, eu estou desonrada para um mundo em que a honra ainda faz sentido, como no nosso não faz mais. E nem a palavra mais tem essa garantia, né, de verdade.
Eu digo uma coisa para você e depois você fala, mas não era verdade. Você fala, e daí? Ou então eu vou transformar em verdade. A gente vive num mundo da mentira, né? Das fake news. E agora com a inteligência artificial, não existe. A verdade acabou, não é mais um valor. Então, também nesse sentido de... Eu estou dando a minha palavra para vocês. Eu prometo que essa é a minha palavra e que o que eu estou dizendo é verdade. Né? Meus pais diziam para mim... a expressão que eles usavam muito era palavra minha. Né? Em vez de falar te dou minha palavra, eles falavam palavra minha. Por exemplo, falavam nossa, você viu que o homem pisou na lua? Não acredito. Palavra minha. Né? Verdade, sim, eu vi. Então, e como eu sou tarada por palavras, né? Minha obsessão, minha doença, meu bem, meu zen, meu mal. Né? E vivo pensando nelas e buscando a etimologia e a exatidão, a precisão da palavra. Eu acho que escrever um livro, no meu caso, e acho que no caso da maioria dos escritores, é dar a palavra para os outros, né? E para você mesma, porque às vezes eu tenho uma sensação de quando você fala em você em terceira pessoa, tem uma conversa sua com você mesma, sabe? Assim, com a menina, com o adolescente, com... Essa é a minha versão, é isso Sim. que eu quero dizer, você está me escutando? Tô falando, você está me escutando, eu mesma. Né? Então tem uma coisa fortíssima, eu acho que estruturante nesse livro, que é um pouco que você começou falando, né? É assim, eu me autorizo a me libertar de uma série de outros passados. Agora é o meu passado que eu fundo e eu tô falando de mim para mim, sabe? Bem legal, Flávia, é isso mesmo, porque a forma como eu escrevo é descobrindo o que eu vou escrever. Eu nunca sei o que eu vou escrever, eu escrevo para descobrir. Sim. Né? Sim. E quando eu vou descobrindo, eu vou meio que me dando a palavra. Me dando a palavra. Sim, né? sim. E ela vai me formando. Sim. É um romance de formação, não só porque ele conta a minha formação, mas é porque ele me forma. Sim. Ele te funda no sentido mais amplo. Que bonito isso. É isso mesmo. Não, é isso. E aí eu queria dizer isso. Eu queria saber entender essa história do título, inclusive 2 subtítulos, né? Porque o livro está dividido aqui em 2 partes. As palavras da família e as palavras dos outros, né? E o que eu acho mais interessante é que o último capítulo, né? O último é o começo. Então, assim, eu começo pelas palavras da família, vou para as palavras dos outros e o último capítulo chama Começo, que é exatamente, acho que é no fim, assim, uma aproximação dessa conversa que a gente acabou de ter. Eu nunca imaginei que ela aconteceria imediatamente depois, ou imediatamente antes, mas é exatamente isso. Eu acho que o começo é o final de um processo que começa com as palavras dos outros, passa pelas palavras da família e pelas palavras dos outros. Estou pensando isso agora, tá? Não tava nem aqui. Por isso que eu tô com a bochecha vermelha, porque tá a ideia surgindo. Mas eu queria que você comentasse um pouco essa estrutura, como ela foi pensada. Uhum. E depois eu queria muito ler aquele texto de entrada, que parece uma epígrafe esteticamente, mas não é. Não é. Como o livro começa com uma velha se olhando no espelho, que é meio que surpreendida logo em seguida no hospital por uma menina... E essa menina some ao longo do livro e ela reaparece no final. Eu pensei na estrutura do livro como algo circular. Por isso que o último capítulo chama Começo, porque a formação de uma pessoa nunca termina. E porque o passado... que a gente diz que passou, na verdade não passou. Ele está retornando, ele retorna de outras formas, né? O presente é carregado de passado. E essa menina está sendo redescoberta agora, como eu disse, na entrada da velhice. Eu estou me sentindo de novo, muitas vezes, como uma criança. Né? Até, entre outras coisas, esse é o motivo desse livro, porque...
É estranho, mas eu não sou a única a dizer que depois dos 60 anos a gente se sente de alguma forma criança de novo. Inclusive, tem até um jeito de tratar os velhos como se fossem crianças, uma mitologia de que os velhos viram criança, né? De que ficam de novo ranzinzas e frescos e chatinhos e muitas outras coisas, brincalhão, né? Minha mãe era muito brincalhona, eu também. Às vezes eu mesma me irrito com a quantidade de brincadeiras que eu faço. As pessoas não podem, as pessoas íntimas minhas, não podem falar comigo. Qualquer coisa que elas falam, eu estou fazendo uma brincadeira. Eu me contenho para não brincar o tempo inteiro. Então eu sinto que eu estou sendo assediada por essa menina de novo. Por isso eu dei, ao final, o título de começo. E as palavras da família e as palavras dos outros têm a ver com as línguas que me formaram, né? Que são as palavras da família e esse léxico que se usava na minha casa e que sempre me encantou, encantava os meus pais também, que viviam fazendo perguntas sobre palavras. E depois as palavras dos outros sobre os livros e os discos que eu li e escutei. Mas foi mais ou menos essa a estrutura que eu quis dar. E o texto, Diantra, que eu vou ler aqui para você comentar, tá? O texto, a gente começa falando, um inseto, a Noemi começa escrevendo e eu começo lendo. Um inseto idiota qualquer, uma mosca, um pernilongo, voa sobre um vulcão em erupção. Não há nada para ele por lá. Ele quer ir embora, tá muito quente. Mas como é idiota, fica rodopiando, levado pela força da fumaça em torvelinho. Tonteia, não morre, escapa atrapalhado. Comenta com a gente o que foi. Não, isso é maravilhoso. Se eu for comentar, eu vou explicar. Não explica, então. Não explica. Não explica, porque avançamos. Vamos pra frente. Eu só li pra vocês curtirem com a gente. Vamos pra frente. Não, explicar não. Vamos pra frente. Tá bom. Fiquei pensando aqui, Noemi, também nessa coisa de trânsito da sua família e você também, dessa pessoa que nasce num país, determinado país, com uma determinada cultura e vai viver em outro com uma outra cultura e sente, de certa forma, que ele não pertence completamente a esse lugar novo, né? Então, eu fiquei imaginando você, né? Que do lado de dentro da porta para o lado de dentro, você está em algum lugar no leste europeu. Da porta para fora, você está do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente lê o seu livro inteiro cantando as músicas do Chico, da Maria Bethânia, que é uma delícia, porque ele é todo, do Gil, ele é todo musical, né? É um livro, uma narrativa musical, que quando não encontra o poema dentro desses grandes nomes que eu acabei de dizer, encontra um poema da Noemi Jaffe, que também é uma grande, maravilhosa poeta também. Além de escrever prosa, você também é uma poeta. Então, eu queria que você comentasse como é que é esse não lugar que... para você, que é... Na verdade, não lugar, mas entre lugar. Uhum. Como é que ele funciona para a sua escrita? Como é que ele funciona para a sua literatura? Olha, Flávia, é um lugar difícil, sabe? Porque... eu vivo no Brasil, eu amo o Brasil, amo São Paulo, demais mesmo, amo a língua portuguesa como mais nada, e muitas vezes eu não me sinto brasileira, né? Porque eu fui criada numa bolha europeia, numa bolha em que se falavam línguas que não eram o português, onde você andava na rua e ouvia as pessoas falando Yiddish, onde eu conversava hebraico com a minha avó, ia na escola e aprendia hebraico, e com os meus pais tendo vivido a pior história possível na Europa, sabe? E comemorando hábitos e festas que não se comemoram no Brasil, né? Sim. Então... a minha loucura quando eu tinha 11, 12, 13 anos era sair de lá
Sair dessa bolha do Bom Retiro e ir para o Brasil, ir para o mundo goi, como a gente fala, né? De pessoas não judias. Era o que eu queria encontrar, era o lugar do qual eu queria escapar. Mas como dizem por aí, você escapa do teu passado, mas o passado não escapa de você, né? Ele está o tempo todo. Então, por exemplo, para mim, escutar o disco Rosa dos Ventos e a Maria Bethânia cantando as canções praianas do Dorival Caymmi, aquilo para mim foi um susto. Eu falava, nossa, isso daí, eu faço parte desse mundo também. E quando eu vou para a Bahia, por exemplo, eu me liberto de ser judia. É tão bom, sabe? Eu chego na Bahia, eu falo, eu sou baiana, eu me sinto baiana, eu me sinto bem na praia, me sinto bem demais ouvindo Dorival Caymmi. Outro dia, essa semana passada, eu fiquei escutando Dorival Caymmi, até escrevi sobre isso, falei, gente, não é possível, né, um negócio desses. É uma fé, o Dorival Caymmi, né? E todo mundo, o Chico, o Gil, o Caetano, toda essa... as turmas que meus ouvidos frequentaram durante a infância, adolescência, e ainda tô brigando para descobrir a minha alma brasileira e meu corpo brasileiro também, porque eu sou muito europeia, Sim. muito europeia, e muito judia também. Muito bom. Mas é essa coisa, né, Noemi, que tu falas também no teu livro, que o escritor, ele é entre lugares, né? Senão Sim. tem uma coisa aí de... Né, se tu virares brasileira, vai ser né, se tu de facto virares brasileira, vai ser uma perda muito grande. Não faças isso. Mas eu quero que essa alma brasileira ainda habite mais a minha linguagem, né? Sim. Noemi, uma das coisas que, né, e eu acho que, pronto, cada leitor vai né, ver as suas, vai prestar atenção em coisas diferentes, mas uma coisa que eu gostei muito mesmo, e nós até falámos muito nisso, né, não só desta musicalidade que tu vais trazendo nas músicas, nas palavras que tu ouvias, nos teus poemas, no tal, mas é o próprio ritmo do livro, assim, a maneira como ele consegue... eu até escrevi assim, em determinados momentos muito certeiros, quando nós começamos a ficar familiarizados com um ponto de vista, tu trazes um capítulo de outro ponto de vista. Então tu falas de repente em terceira pessoa, tu falas com a tua irmã Stella, né? Tu falas com a menina, ou seja, de repente tu tiras-nos daquele lugar que a gente se começa a habituar antes que ele se torne conhecido ou que a gente se sinta cómodo, não é? Agora, dá dois efeitos, não é? Por um lado, a gente não se afasta do livro nunca, por outro lado, nós sentimos que temos uma intimidade enorme contigo, quando estás a ler, não é? Então, eu queria te perguntar como é que tu, porque eu sei que isto é tudo, não é, pensado, mas como é que tu conseguiste chegar a estes momentos? Como é que tu conseguiste intuir esta, não é? Eu achei isso muito, muito bem conseguido. Muito que legal, obrigada, Raquel. Eu pensei muito nisso. Eu não queria que o livro sempre fosse narrado a partir do mesmo ponto de vista, né? Que seria de mim lembrando o que aconteceu tanto tempo atrás. Queria que também o livro fosse narrado do ponto de vista da garota lá atrás, né? Então... Tá, o livro é autobiográfico, mas também ele não é, porque os textos que estão escritos no livro, quando eu tinha 14 anos, eu escrevi agora, né? Então, eu inventei um texto escrito por uma garota de 14 anos, e foi bem difícil chegar naquilo, porque eu escrevia e meu editor dizia, não, isso não é de uma pessoa de 14 anos, tá muito artificial, então isso foi escrito por você agora. Então, como é que eu chegava nessa... E eu ficava tentando me imaginar com 14 anos... Imaginar as coisas que eu via, como que eu pensava, que palavras que eu usaria, quais eram os meus desejos
com 14 anos, era um tipo de transporte para uma eu do passado, que ao mesmo tempo sou eu e não sou eu, porque eu não sou mais essa pessoa. Então, esse foi um exercício muito bacana. O outro trabalho que eu fiz no capítulo Demian, e que estava muito diferente do que é agora, era muito mais louco do que é, mas no Demian, o que eu fiz? Eu me pus no lugar daquela menina, eu acho que é de 10 anos, por aí, lendo Demian, mas uma hora eu falo, faça uma pausa nesse capítulo. Tem essa frase, faça uma pausa. Sim. E aí, volto àquele lugar onde eu me vi lendo o livro na frente do meu prédio. E eu realmente fiz isso, né? Eu fui até lá com esse meu amigo fotógrafo e perguntei se eu podia subir no apartamento onde eu nasci. A mulher deixou e, no fim, ela era mulher de um militante comunista, tal. E foi incrível essa experiência. E daí eu faço esse intermédio, né? Faço uma pausa, vou para o presente e daí volto para o passado. Então, tem esse capítulo também que eu acho bacana, eu acho interessante esse trabalho. E o último capítulo é uma alternância entre passado, presente, passado, presente, passado, presente. Cada frase num tempo diferente. E eu quis criar essa dinâmica, porque eu achei que era mais, mais interessante para o leitor e também para mim mesma, como um desafio narrativo, né? Para eu ficar o tempo todo fazendo uma coisa difícil, que não fosse natural para mim, né? Eu não queria que o livro fosse só uma sucessão de lembranças. Queria que ele tivesse um presente também. Isso foi muito bom, porque... desculpa, Raquel, só ia comentar que pareceu uma aula de escrita, assim, né? Que eu até escrevi isso aqui, olha, aula de escrita. Qual capítulo é esse? Aqui na página 178, quando você começa com os exercícios. Ah, sim. Eu me senti fazendo esse exercício junto. E eu achei interessante porque também tem essa proposta, né, do leitor, se ele quiser, de alguma forma, fazer também, fazer ele seu próprio exercício. Eu falei, nossa, voltei para a aula de escrita da Noemi, que ótimo. E tem uma coisa, né, mesmo pensando na aula de escrita, eu lembro quando tu deste a aula sobre o tempo, Noemi, que tu costumavas dizer que o teu pai dizia que na Iugoslávia o tempo era diferente. Sim. Né? Mas é muito curioso porque todas essas estratégias que tu fizeste, de facto o que nos fazem sentir é que sentimos o tempo, né? É uma sensação... É curioso, o próprio livro tem os seus tempos, né? Vai tendo ali um tempo connosco. É bonitíssimo. Muito legal, Raquel. Bom, Noemi, no seu livro você fala da vergonha da sua mãe não ser como a mãe das outras colegas. E a escrita, por acaso, é a parte, digamos assim, da mãe letrada e intelectualizada que você não teve? Ah, sim. A minha escrita, sim, né? Sim, eu acho que sim. Porque você se tornou uma pessoa muito nova a falar coisas que ninguém entendia. Sim. Né? Você trouxe esse vocabulário bem nova para o entorno ali, para o seu entorno, para a família, para os amigos. E aí fiquei pensando sobre isso, se essa sua escrita e a forma como, né, você verbalizava ela também, se ela não teria sido essa parte letrada da mãe. Que você não teve. Não só por escolha minha, sabe, mas por escolha deles. Porque uma vez que eles viram a minha aptidão para a palavra, para escrever, para ler, para falar línguas, eu acho que eles me incumbiram disso. Seja por nós, o que nós não fomos, o que nós não pudemos ser. A minha mãe, inclusive, quando eu escrevi O que os Cegos Estão Sonhando, em 2012, quando ela ainda estava viva, ela dizia, você é minha memória, né? Você escreve o que eu não consigo escrever. Ela sempre, tanto meu pai como minha mãe, me mandavam escrever as cartas deles, era eu que escrevia, as promissórias da fábrica do meu pai, era eu que datilografava.
todas as cartas comerciais que meu pai mandava, era eu que datilografava. Eu ensinava as palavras difíceis para ele, que ele amava. Sei lá, era atenciosamente, ele adorava usar atenciosamente, ou como é que a gente endereça uma coisa a alguém? Prezado. Prezado, caríssimo, e sei lá, as palavras conjuntura. Quando ele aprendeu essa palavra, circunstância, e ele achava lindo. Tem uma coisa aí que eu nem pus no livro, depois eu me arrependi, que todo amigo meu que chegava em casa, ele pedia que o amigo se aproximasse, ele fazia assim, aí o amigo se aproximava, primeira vez que você está encontrando meu pai, ele falava: que acha de conjuntura político-econômica internacional? Era praticamente uma frase feita, né? Uma frase feita, e a pessoa, como assim? Então, era uma dinâmica legal, porque eles me forneciam combustível para eu aumentar o meu repertório e, ao mesmo tempo, eu ensinava coisas para eles, porque... isso está aí também, que meu pai falava, mas como é possível que o S sirva para tantos sons diferentes? Ele é S, é Z, é Sh, sei lá, todas as coisas que dá para escrever com som de S, o C cedilha, 2 S, XS, XC, um negócio que não acabava. Ele falava, como é possível? Me ensina. A escrever português, e tinha coisas que ele se revoltava, ele não acreditava que existia a diferença entre vovó e vovô. Ele achava, vocês mentem, vocês não escutam essa diferença porque ela não existe. Olha só. Então tudo era vovô. Legal. E são dúvidas de quem está aprendendo um idioma novo, né? Sim. E que, assim, é distante da gente, porque quando estamos no nosso país e falamos todas as mesmas, da mesma forma, a gente não tem esse espanto que ele Você demonstrar. Você não percebe como deve ser difícil para um estrangeiro saber a diferença entre vovó e vovô. Exatamente. É o tipo da coisa que a gente não pensa. Porque eles não ouvem vovó. Eles não ouvem esse O agudo. Então, é isso. Legal. Bom, só um comentário também que eu gostei muito no final do seu livro, a voz que você deu para os seus avós e para a menina chegando, foi assim, uma aquecida no coração. Então eu queria comentar, enfim, fazer uma pergunta sobre esse trecho, que é, em Homero, uma névoa escurece os olhos do homem no momento da morte. Homero fala isso na Ilíada. No capítulo começo, Noemi Jaffe descreve o surgimento de três personagens: os avós, que jamais conheceu, e da menina Noemi, que também não existe mais, na rua Correia dos Santos, envolta em um breu, que não dá para enxergar nada. Ou seja, diferente de Homero, é do escuro que Noemi os traz de volta à vida para um encontro cheio de afeto. Agora você precisa responder, Noemi. Trouxe as suas palavras para cá. É para isso que você produz literatura? Para manter a memória viva, o lembrar do seu pai e também o esquecer da sua mãe e o esquecer as dores do passado, numa comunhão harmônica entre paradoxos, coisa que só a literatura é capaz de fazer? Nossa, Flávia, uma pergunta que já contém a resposta. Sim. Sim, eu acho que é inclusive para isso que eu faço literatura. É isso, né? A literatura é bruxaria. É uma magia. Por isso que ela é tão difícil de produzir, de criar e de chegar nas pessoas. E por isso que eu não gosto da literatura fácil. Porque é só essa literatura que cuida das palavras, que cuida das frases, do ritmo, da sintaxe, etc., que produz em quem escreve e em quem lê esse monte de paradoxos, de ambiguidades, de dúvidas, né? Dúvidas, como você disse,
como a Flávia disse também, transformadoras, né? Que perturbam, que deslocam, como diz um teórico alemão. É isso que eu procuro, né? O deslocamento, um enlouquecimento deslocado, que só um tipo de linguagem consegue produzir e que eu tento encontrar, né? Tem uma frase linda da Laurie Anderson, que é I'm found lost. Não, I'm found lost. Encontro-me perdida. Né? Que é uma frase que às vezes a gente fala quando você está perdido. Você fala, encontro-me perdida. Mas é isso. Eu encontro-me perdida. Né? Então, quando a gente se perde que a gente se encontra. E é um pouco isso, uma linguagem que quer me perder, se perder e te perder. É um paradoxo que na construção, nessa frase, né, que você trouxe, a gente entende muito bem o sentido dela. Exato, porque né? olha que frase, né, para você chegar nessa frase, nessa condensação, é incrível, né? Porque se eu dissesse, é quando eu estou perdida que eu me encontro. Tá bom. Mas aí, encontro-me perdida, que essa ambiguidade, né, que você fica, é aí que está o negócio. Sim, né? Sim. E tem sempre a força do instante em que você realizou aquela coisa, não é? Exato. É uma coisa um pouco assustadora. Assustadora. É terrível, porque é desesperador. Eu acho que quando tem a sensação para os outros é o efeito, eu acho que no fundo é a verdade, é o que você está falando. Importa a ordem com que as palavras aparecem, porque elas só aparecem assim porque a pessoa chegou naquilo, porque estava vivendo com tudo que ela tem, aquela realização, ela realizou aquilo naquele instante. E é assustador você colocar os outros nesse instante também, não é uma coisa... Muito, muito assustador. E muito bom também, muito prazeroso, né? Mas o bom é depois. Porque, nossa, quantas vezes eu me vejo escrevendo e chorando com o que eu começo a escrever. Muitas vezes chorando porque eu não consigo escrever. Sim, também tem. Também tem isso. Mas outras vezes chorando porque é como se eu estivesse vivendo aquilo que eu estou contando. E isso é que é mágico. Sim. Né? Que nem diziam na Grécia Antiga... Quando um Aedo, que era quem recitava os poemas, dizia, cólera, a cólera aparecia. Né? Essa é a epifania do Aedo. Mas a gente também faz isso. Sim. Porque quando você diz, não sei, aí qualquer trecho que vocês leram, aquela coisa aparece para você. A gota d'água que você falava. Né? Então, você diz a frase e aquilo que você está dizendo aparece. Eu me vejo na frente do meu prédio na Correia dos Santos, quando eu escrevo isso, e de repente eu estou lá. Sim. Né? E eu também, como você, quando você eu leio, também. isso é uma coisa muito assustadora. É muito assustador. Sim, então, muito assustador. É mágico. Te organiza, Mas né? tem que ver muito, né? De Jamília. A Jamília Pereira, ela uma vez disse que a escrita tem a ver com o trabalho, mas também não. E por quê? Porque ela disse que a escrita organizava ela. Quando ela sentava e se punha a escrever, as ideias todas se organizavam. E ninguém vai para o trabalho organizar as ideias. Então não é bem um trabalho. Não é bem um trabalho. Sim, por isso que todo mundo fala, o que você faz? Eu escrevo. E com o que você trabalha? É bem comum. Sim. Nossa, ainda tô lá. Lá, deixa eu voltar aqui para minha pergunta. Você ia falar, Raque, alguma coisa aí? Você ia falar. Ia, porque deu uma sensação assim de que o que a Noemi estava também a descrever muito. Era um pouco aquilo que falaste, Noemi, no início, não é? Que é o do zerar, porque no sentido em que tu estás a falar da escrita, é uma certa disposição a perder, não é? E acho que é aí onde é o mais difícil para quem escreve, não é? Porque tens
tens que te dispor a perder, né? Estás ali o tempo todo a perder, Você tá perdes perdendo. personagens, perdes palavras, perdes ligações, perdes, né? E isso é muito duro, assim, eu acho que para tu chegares a, né, o assunto deste livro é ganhando e perder também, ou seja, estás a ganhar uma certa viagem ao tempo, mas dispondo-te a perder muita coisa, né? Todos esses episódios, né? Toda uma parte das palavras que não podem vir junto, né? Sim. Então eu acho que é muito... A gente de perde. facto, é um esforço grande. A gente perde tudo que a gente não coloca no livro e a gente se perde, porque quando você escreve um livro, você não faz ideia de para onde você está indo. Exato, exatamente. Né? E aí os caminhos vão aparecendo e você fala, bom, vou tomar esse, não sei se esse vai me levar para algum lugar, mas é por ele que eu vou. Porque aparecem assim, uma árvore de caminhos na tua frente. E qual que você toma? Ah, vou por esse. Né? E aí é isso, sempre se perdendo e perdendo. Perder e haver também, porque tem o que a gente vê, a gente não consegue desver, né? E acho que às vezes quando a gente chama a coisa e a coisa vem, você vê uma coisa que você não consegue nunca mais deixar de ter visto, né? Mesmo que no processo de escrita. Na página 94, né, tem um trecho que eu acho muito bonito, que é o seguinte, ó. Quantas vezes o espelho não me devolve uma imagem que não reconheço? Às vezes sou minha avó, uma criança ou uma estranha. Para quem vive se deslocando, o que o espelho mostra? Como ter um eu que prossegue quando tudo muda? Rimos do absurdo do bobo de Shelm, mas é um riso esgarçado de quem se reconhece nele. Verdade, gente. Às vezes a gente não sabe quem é. Depois de comprarmos um peixinho laranja na feira da Rua Tocantins, minha mãe colocou um espelho no fundo da vasilha improvisada como aquário. De manhã, o peixinho estava morto. Pensei que peixe ia ficar muito sozinho, por isso pus espelho. Eu acho isso aqui, assim... É maravilhoso. Né? Eu acho isso aqui, assim, uma coisa... Não sei, se não é o coração do livro, ele tá muito próximo da batida lindo, do coração. Flávia. Eu acho, assim, eu fiquei muito comovida com esse trecho, muito. Com tudo que tá nele, porque eu acho que o livro é isso, né? É esse reconhecimento da ordem do consciente, são todos os atravessamentos, inclusive, a gente não falou aqui, mas tem a história do Jung, que aparece inúmeras vezes, né? Da leitura do Jung, da forma como você, pequeno, adolescente, associava aquelas coisas todas, enfim. Essa imagem do pensei que peixe ia ficar muito sozinho, por isso pus o espelho, também é muito maravilhosa. O que eu queria te perguntar você tem um conjunto de uma obra, né, agora. A gente tem aqui, eu estava contando, são 10 romances publicados aqui no Brasil, pelo menos eu peguei a relação, né, que são os que... São 10, Noemi? A Raquel, acho que ela não mostrou um que é o livro dos começos. Isso, sim, mas ele tá aqui para mim. Lá embaixo. Não tem problema, mas acho que só faltou esse, que eu me lembre, acho que só faltou esse. Isso, então eu vou só retomar aqui para quem está acompanhando a gente tem Todas as Coisas Pequenas, pela editora Edra, em 2005, Quando Nada Está Acontecendo, em 2011, A Verdadeira História do Alfabeto, em 2012, O que os Cegos Estão Sonhando, também em 2012, Íris as Orquídeas, em 2015, O Livro dos Começos, 2016, Não Está Mais Aqui Quem Falou, em 2017, O que Ela Sussurra, em 2020, Lili, Novela de um Luto, em 2021, Te Dou Minha Palavra, que é esse que a gente está discutindo, em 2025. Então, pensando nessa história aqui do quem eu sou, do espelho, e a literatura como uma espécie de um espelho, em alguns momentos me parece um pouco esse espelho que te devolve uma imagem com a qual você dialoga. E a minha pergunta depois dessa obra construída, sua carreira até aqui, a sua caminhada, a jornada, sei como a trajetória até aqui, como é olhar para esse conjunto de espelhos? Se você se sente satisfeita ao olhar para a sua obra toda, como você se sente olhando para ela da forma como ela foi concebida, toda ela, esses livros todos que a gente está falando aqui? Eu me sinto orgulhosa. Eu acho uma trajetória bacana.
pouco tempo, na verdade, né? Eu comecei em 2005, então esse ano são 20 anos só, desde o meu primeiro livro. E em 20 anos, ter escrito 10 livros, né? Tem ainda o Escrito em Movimento. Eu fico orgulhosa. Eu acho que é desigual, tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu gosto menos, mas de uma forma geral eu acho que ela tem uma coerência, uma unidade. Eu gosto muito do fato de todos os meus livros serem sobre mulheres, né? É uma coisa que eu pretendo continuar, não quero parar de escrever sobre mulheres. Então, isso me orgulha bastante. O fato também de todas essas mulheres serem muito guerreiras, né, muito lutadoras, de estarem lutando por uma causa em que elas acreditam e em que eu acredito também, que é lutar contra as injustiças sociais e políticas, não de uma forma, espero que não panfletária, né, que detesto isso. Mas se você for extrair o suco, é isso, né? Eu acho que tem muita briga por uma coisa, por um mundo mais justo, mais aberto, mais alegre, né? E mais irreverente também, que é uma coisa que eu valorizo muito, a irreverência. Então, é isso, eu tenho orgulho. Você se sente mais ou menos sozinha à medida que você vai construindo essa obra? Menos. Por exemplo, estar aqui, né, sabendo que vocês 3 maravilhosas leitoras e pessoas leram o livro dessa forma como vocês leram, me deixa menos sozinha. É bom quando eu estou muito sozinha em casa escrevendo, saber que eu tenho esse colchão de leitores e leitoras, como eu fiz agora essa semana uma viagem para o interior do Paraná, fui para 5 cidades das quais eu nunca tinha ouvido falar. Em cada uma dessas cidades tinha gente que tinha me lido. É legal isso, pessoas que eu não conheço, né, e que me conhecem de alguma forma. Então, é super legal. Que lindo. Muito bom. Muito bom. Não, sem falar, Noemi, de todo o trabalho que tu fazes, né? Que eu acho que é também, né, de mencionar, mas que é um trabalho menos visível, mas que é o trabalho também de levar um bocado a literatura, não é? Tu escreves textos sobre literatura, tu Sim. falas sobre livros, tu formas pessoas que escrevem livros, tu formas pessoas a aprender a ler livros, a conhecer outros autores. Então isso é todo um trabalho de teia, assim, invisível, de levar a literatura às pessoas, não é? E eu acho que isso, né, é parte desse tal colchão, não é? Ou seja, sim. E é legal que eu não faço isso como uma missão. Não, eu faço como extensão do meu amor, né? E eu acho que todo mundo que assim, para quem eu dou aula, ou sei lá, tem gente que detesta, mas quando detesta apaixonadamente. Então, o que as pessoas sentem quando estão perto de mim falando de literatura é paixão, que seja, ai, como a Noemi é louca, ou então, como a Noemi é boa, não sei, sempre tem essa paixão. É uma coisa, aquilo que eu falei no começo dessa conversa, é uma coisa que eu expilo. E atrai a todos a sua magia. Graças. Gente, eu fico aqui pensando, acho que eu lembro uma vez que a gente estava num lançamento, eu te perguntei isso, como que você sentia, acho que era o lançamento da Júlia Kodo, acho que foi isso, eu perguntei como que era essa sensação, porque é maravilhoso estar junto, né, ver as pessoas saindo e publicando, e essa coisa aumentando progressivamente. É incrível. É muito forte isso. Estou esperando os livros de vocês, os próximos, porque quero ficar mais orgulhosa. Mas vamos, uma hora a gente chega. Tudo tem sua hora, né?
Noemi, a gente pensou aqui em trazer cada uma um trecho que a gente gostou muito. Você viu que eu roubei, porque eu fui lendo vários trechos ao longo da conversa. Enfim, até para as pessoas experimentarem um pouquinho que é a leitura aqui do seu livro, né? Esse livro que eu acho que todo mundo gostou demais, todo mundo vibrou aqui altíssimo na frequência dele. E é isso, né? Eu acho que a gente pode ler cada uma um trecho. Vocês querem começar? Eu quero ficar por último, posso? Até para me recuperar quando eu tô emocionalmente abalada aqui com ela. Também. Enfim, eu tô desde o começo, mas vamos lá, eu posso começar. Vou ler aqui um trecho ainda dentro dos paradoxos harmônicos. Sou forte como um touro e fraca como uma lagartixa. As lagartixas não são fracas, não. As lagartixas são fortes como touros. E eu é que sou fraca como um touro e forte como uma lagartixa. Sempre do lado certo, no lugar errado. Do lado errado, no lugar certo. Ou do lado errado, do lugar errado. Quero sexo, 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 mas quando ele chega perto, eu saio. Uso a máscara da Ursula Andress, saindo do mar de biquíni, mas na hora H, eu troco pela máscara da Anne Frank. Eu tenho medo. Verdade. Boa escolha. Eu vou roubar agora, vou ler um maiorzinho. Cheio de corações. Assim. Eu adorei este aqui, eu voltei várias vezes nele, assim, a desfrutá-lo mesmo. Diz assim: a descoberta das reticências até disse que eram como um suspiro, como o olhar do papai, no. Nem ele sabe para onde está olhando. As reticências, o nome no plural como saudades, mas principalmente seu símbolo. Os 3 pontinhos. E seu lugar no verso, mais do que interrogação ou exclamação, eram o carinho da poesia. Se eu quisesse ser poeta, eu haveria de saber usar reticências. Falar reticências, ser reticente. O lugar para onde o casal de crianças da capa apontava era esse, antes ou depois, mas sempre lá. Dizer o impossível com um sinal que é e não é palavra. Um sinal para estar e não estar. Era assim que eu me sentia. Filha de sobreviventes de guerra, com 2 irmãs bem mais velhas, uma hippie e outra de esquerda, o pai no passado e a mãe no futuro, as tantas línguas e as palavras ansiadamente desconhecidas, livros tão desiguais quanto o meu pé de laranja lima e os de Fernando Pessoa. As reticências foram como um espelho. Deus era, e continua sendo, o lugar das reticências. Lindo essa parte da música. Olha, até que tá legal, gostei. Tá bonito. Tá bonito. Interessante ouvir o outro falando, né? O outro lendo. Gostei. Deus nas reticências é lindo. Vamos lá vou eu pro meu. Tô nervosa aqui antes de começar. Vamos lá, então. O trecho que eu escolhi tá na página 101 e começa com uma aspas. A gente tá falando aqui da sua mãe, Dona Lili. É verdade que os carneiros comem arbustos? Dona Lili perguntava: o que os cegos estão sonhando? Por que elefantes têm tromba? E pouco antes de morrer, disse essa frase que colocamos num cartão distribuído aos amigos. Acho injusto que, se a gente anda na rua e vê uma flor linda, quer tirar. Por que tirar? Por que não deixar viver para todo mundo ver essa lindeza? Não importava que ninguém acreditasse na história da Ilhabela, ao contrário, era melhor ainda porque mistérios não se desobedecem. Dali em diante, passei a colecionar histórias em que ninguém acreditaria e que até hoje fazem parte de uma lista de memórias sonâmbulas. O que eu queria só comentar, eu acho esse trecho maravilhoso, as memórias que vêm são mais bonitas ainda. Eu acho que esse trecho se relaciona com aquele do peixe, do espelho embaixo do aquário, que para mim ele tem uma coisa muito forte, sobretudo quando você falou no início aqui, que esse livro é um livro em que você se autorizava a então escrever sobre a sua vida. Porque o livro, eu acho que tem uma coisa que ele é uma vez no mundo, sempre no mundo. Você não consegue despublicar um livro, né? Então, eu acho bonito isso que ela diz, a sua mãe, sobre uma flor. Acho injusto que se a gente anda na rua e vê uma flor linda, quer tirar. Por que tirar? Por que não deixar viver para todo mundo ver essa lindeza? Fico com a sensação de que seus livros são essa flor no mundo, assim. É verdade. Eu acho, Noemi, eu acho que
no fundo é isso, é uma coisa que se apresenta ao mundo e que ninguém nunca mais vai poder tirar. Nem ela vai poder tirar. Então, eu queria encerrar com isso, porque eu fiquei muito comovida com essa imagem, com essa ideia. Nossa, meninas, brutal hoje o dia. Eu fico quente, gente, porque eu acho muito bonito. Eu acho que às vezes a gente vai conversando com a gente mesma num livro e a gente só se dá conta depois do texto, né? De que todas essas coisas estão ali, os gestos das pessoas que passaram, e não necessariamente de uma maneira organizada. Tá ali e a gente vai se dando conta à medida que a gente vai trocando leituras com as pessoas, né? Enfim, tô com as bochechas vermelhas. Eu também, olha, tô muito, muito emocionada, muito feliz, e que lindo esse trecho que você escolheu. Só de lembrar, eu tenho uma gravação dela falando essa frase. Jura? Tenho. Ai, meu Deus. Tenho. Pouco tempo antes dela morrer. E eu lembro do sorriso dela falando essa frase. Eu vou pôr depois para vocês ouvirem, se eu achar. E obrigada, gente. Vocês são maravilhosas. Eu amo vocês e desejo muito sucesso pro podcast de vocês, que é incrível. E a gente deseja muitos livros por vir. A trilogia, a tetralogia. Raquel, tá tudo bem aí? Não fala não, que eu tô nervosa. Mas eu acho que o livro merece. Acho que é essa a vibração do livro. É bom que a gente esteja junto e tomara que a gente tenha trazido as pessoas para essa frequência. Eu acho que é a frequência do seu livro. Obrigada, Noemi. Obrigada, Raquelzinha.